E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Cruz e nós vamos estar neste vídeo resolvendo duas questões do Enem, tá ok? Então vamos lá, gente, acompanhando a resolução dessas questões. A primeira questão que eu vou resolver é essa questão aqui, ó. É uma questão de cálculos estequiométricos. Primeira coisa que você deve fazer é ler atentamente o enunciado da questão. E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o sulfeto de zinco, de pureza 75%. Aqui eu grifei porque nós vamos precisar desta informação. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, grifado também porque vamos usá-la, tá? Esse valor. Nesta sequência de equações químicas, então nós temos aqui a equação 1 e a equação 2. Então veja que a equação de formação do zinco ela ocorre em duas etapas. Considera as massas molares, né, que são valores de massa por mol das substâncias envolvidas no processo. E aqui nós temos o comando da questão, né? Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfalerita? Então tá aí a pergunta. E vamos lá como resolver esse tipo de questão, né? Então veja bem, nós temos aqui uma questão que vai exigir um pouco mais de conhecimento do aluno, né, com relação aos cálculos químicos, porque nós vamos trabalhar com pureza de reagentes e também com o rendimento da reação. Mas nada que venha a desesperar, fazer você desistir de resolver uma questão como esta, não é? Até porque estamos aqui, professor João Cruz aí te dando aí esse auxílio na aprendizagem de química. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando tiver um processo em duas etapas, tá? Você vai precisar somar essas duas etapas. Aqui eu marquei, ó, etapa 1, etapa 2. Então, você vai somar essas duas etapas para obter a chamada equação global, tá, da reação. Então é o seguinte, porém, antes de somar as duas etapas, você pode estar cancelando reagente de uma com produto de outra. Porém, eu fiz o seguinte, eu multipliquei a equação 2 por 2, tá? Para cancelar aqui, ó, o óxido de zinco da equação 1, da equação 2, com o óxido de zinco da equação 1, tá bem? Então, ok, pessoal, acompanhando aí a resolução dessa questão aqui, super especial do Enem. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, eu vou escrever agora a equação global a partir da soma da etapa 1 com a etapa 2. Então, acompanhe como é que a gente faz esse processo, tá? Então, você vai pegar e juntar os reagentes de uma com os reagentes da outra, os produtos de uma com os produtos da outra, da seguinte forma. Então, vai ficar 2En, 2 mol de sulfeto de zinco, mais 3 mols de O2, mais aqui, ó, 2CO, 2 mols de monóxido de carbono, que vai estar produzindo 2SO2, aqui, ó, 2 mols de dióxido de enxofre, mais o zinco metálico, que são 2 mols também, por causa que multiplicou, mais 2CO2, tá? Muito bem, gente. Então é o seguinte, agora aqui, olhando aqui para o comando da questão, você está vendo que ele trabalha apenas duas substâncias envolvidas no processo, que eu vou destacar aqui para vocês separando aqui, tá? Então, as substâncias que são envolvidas no processo é o sulfeto de zinco, que é o minério, e o zinco metálico. Então, nós vamos fazer os cálculos com base nessas duas substâncias.
Então, para isso, primeira coisa, eu vou fazer a relação em massa, tá? Com base na equação química já devidamente balanceada. Então, eu vou pegar essas informações de massa aqui das massas molares, ó. 1 mol de sulfeto de zinco, 1 mol de sulfeto de zinco pesa 97 gramas. Então, 2 mol de sulfeto de zinco vai pesar 194 gramas. Tá ok, gente? Tudo bem até aí? Compreendendo tudo, não é? E nós temos a massa do zinco, que é 65, 2 mols vai dar 130 gramas. Tá ok? Tudo tranquilo? Agora nós vamos pegar as informações aqui do comando da questão, né? Qual a massa de sulfeto de zinco, o X da questão, produzida a partir de 100 kg de esfalerita. Agora, cuidado, gente. Veja bem, essa questão é uma questão onde os reagentes, eles são impuros. Olha só. O reagente, a pureza do seu reagente é de 75%. Quer dizer que desse total aqui, apenas 75% é de sulfeto de zinco. O restante são impurezas. Então você não vai utilizar 100 kg, você vai utilizar apenas 75%, que dá 75 quilogramas, que aí eu vou transformar em 75 quilogramas, que eu vou transformar em gramas, tá bem? E agora a gente é só proceder com uma regrazinha de 3 simples, né? Onde x vai ser igual a 75.000 gramas vezes 130 gramas, tudo isso dividido por 194 gramas. Então você vai fazer aí o cálculo, né, do valor de x e vai achar o seguinte valor. Fazendo as contas, tá, gente? Então você vai achar aí um valor aproximado de 50,3 kg, né? Já passando aqui de gramas para quilograma. Tá ok, gente? Tranquilo até agora. O que foi que nós fizemos até agora? Nós calculamos, tá, a chamada massa teórica de zinco produzida a partir de 100 kg de esfalerita com 75% de grau de pureza, tá? Porém, você observa que o rendimento da reação é 80%. Então, você tem que levar em consideração o rendimento da reação na hora de escolher aí o gabarito da sua questão. Tá bem? Então, vamos lá. Então, muito simples, né? Você tem que, veja bem aqui, você tem que o rendimento é igual à chamada massa real sobre a massa teórica, tá? E isso vezes 100 para você ter o seu valor em percentual. Então, logo, nós vamos ter o rendimento de 80%, que eu vou escrever como sendo 0,8, igual a massa real, que é o que eu estou procurando, que eu vou colocar apenas mR, sobre a massa teórica que nós achamos aqui, ó, 50,3 quilogramas. Então, a massa real vai ser igual a 0,8 vezes 50,3 quilogramas, que aí vai dar igual, tá? Então, fazendo as continhas, aí você vai chegar ao seguinte valor. Então, gente, fazendo aí essas continhas, né, você vai chegar ao valor de 40,24 quilogramas, tá? E aí nós vamos olhar agora aqui para as nossas opções, tá? Aqui na questão, e ele vai dizer exatamente aqui o seguinte, ó, né? Qual o valor mais próximo de massa produzido? Então, nós vamos ter a alternativa de número C. Tá ok, gente? Gostaram aí dessa questão? É uma questão bem especial, uma questão bastante
interessante, não é? Então, nós vamos agora resolver mais uma questão do Enem 2015 para vocês. Desta vez, uma questão de química orgânica. Então, acompanhe conosco a resolução dessa questão. Observe atentamente a leitura. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fonte alternativa de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Tá? Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanoico é o... Olha só, gente, é uma questão... Tratando-se de ensino médio, ela é relativamente complicada, mas nada que não dê para ser resolvida pelo estudante que vai fazer a prova do Enem. Então, observe aqui o seguinte, deixa eu te dar aqui essa ideia. Ó. A descarboxilação. Então, o grupo carboxila aqui desse ácido chamado de ácido propanóico é esse grupo aqui, ó. Como vai haver a descarboxilação, então a molécula aqui do reagente vai perder esse grupo, tá? Vai perder esse grupo. Quando ocorre a perda desse grupo, vai ser formado CO2, tá observando? Então eu tenho aqui, ó, dois grupos carboxila que vão produzir duas moléculas de gás carbônico. Quando sai o grupo carboxila, você vai ver que vai ficar aqui um resíduo, ó, que é um radical com dois carbonos. Então, nós vamos ter a formação de um radical com dois carbonos, chamado de radical etila. E aí esses dois radicais, eles vão se unir e vão formar aqui o butano, né? Então aqui nós temos, ó, os radicais, eles vão se unir aqui, tá? Nessa região, e aí vai formar um hidrocarboneto de 4 carbonos. Tá ok, gente? E aí é dada a seguinte molécula, né? O 3,3-dimetilbutanoico. E eu escrevi para vocês aqui a estrutura do 3,3-dimetilbutanoico. Então aqui está, ó. Só relembrando, ó, nós temos aqui 4 carbonos na cadeia principal, por isso que eu chamo de but, né? E o grupo carboxila, por isso eu chamo de butanoico, e os dois radicais metilas que estão na posição 3, tá? Numerando aqui, ó, você numera, ó, 1, 2, 3 e 4. Então aqui você tem dois radicais metila no carbono 3, tá ok? E aí nós vamos ter a descarboxilação dessa molécula. Então vai sair esse grupo aqui, ó. Quando sair esse grupo, vai ficar essa estrutura aqui, ó, esse radical, tá? Então, como são 2 mols, ó, da molécula, não é, do reagente, eu vou ter que esses dois grupos eles vão se unirem, tá? Igual esse aqui, ó. Se uniu, 2 carbonos, se uniu para formar 4 carbonos e dar origem ao butano. Então, esses dois grupos aqui vão se unir e vão formar uma molécula que eu vou desenhar agora para vocês aqui, tá? Então, nós vamos ter, ó, essa duas estruturas aqui que vão se unir, né? Então, nós temos aqui o CH3, CH3 aqui, e o CH2 com uma valência livre, que foi aonde quebrou, né, e saiu a carboxila. Bem, como são duas moléculas igual a essa, vai ter um outro grupo aqui do outro lado, como se fosse a imagem desse. Então, CH2, CH3, CH3,
CH3. Tá ok, gente? E aí a questão está pedindo o nome desse composto aqui, que nós vamos agora descobrir qual é o nome desse composto formado aí na reação de Kolbe, né? Então é só numerar. Veja que eu posso numerar a cadeia de qualquer lado, né? Eu vou começar a numerar aqui no sentido contrário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que no carbono 2 eu tenho 2 grupos metilas e no carbono 5 eu tenho 2 grupos metila e eu tenho uma cadeia principal com 6 carbonos. Então, quando eu for dar o nome, primeiramente eu coloco o nome dos radicais e indicando as suas respectivas posições. Então, eu vou ter aqui ó, o 2, 2, tá? 5, 5, tetrametil, porque são 4 grupos metila, tetrametil, e aí, finalmente, o nome da cadeia principal, hexano. Tá beleza, gente? Tranquilo. É muito especial essa química, não é? E aí, com o professor João Cruz, fica mais especial ainda. Então, vamos ver aqui, vamos conferir qual é a opção. Qual é a opção correta? Olha só, 2,2,5 tetrametil hexano, alternativa C, C de casa. Ok, gente, gostaram da resolução das questões do Enem? E é isso aí, o canal do professor João Cruz é completo, né? Nós temos videoaulas, nós temos resolução de questões, nós temos experimentos, nós temos curiosidades no mundo da ciência. Então chama todo mundo para se inscrever no nosso canal, compartilha nas redes sociais, divulga geral, não esqueça de curtir. Gente, vamos lá bater a meta aí de 1000 likes aí nesse vídeo, ó. Todo mundo curtindo, divulgando, gente. Olha, nós vamos chegar sim nessa meta. Coloca aí a hashtag ensino médio, a hashtag Enem e vai dar tudo certo. Meu abração a todos e até a próxima aula.